E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez um novo capítulo, capítulo 12, classificação periódica dos elementos químicos, ok? No capítulo anterior a gente viu aí o estudo dos átomos, modelos atômicos. A gente vai dar continuidade aqui a esse estudo, mas com foco aí nos elementos químicos, ok? E aí como é que surgiu isso, professor? Então bora lá. Com o passar dos anos, vários cientistas foram descobrindo novos elementos químicos. Então, a ciência foi avançando e em várias partes do mundo, novos cientistas foram descobrindo novos elementos químicos. Com isso, surgiu a necessidade de organizar esses elementos. Como assim, professor? Por exemplo, se você compra um livro, 2, no máximo 3 ou 4, você guarda ali na mesa, na cabeceira. Mas se você começa a ter vários livros, 50, 100, vai ser necessário que você comece a organizar esses livros em um estante e por aí vai. A mesma coisa aconteceu com os elementos químicos. Como foram surgindo muitos elementos químicos, sentiu-se aí a necessidade de organizá-los de alguma maneira, e a maneira mais adequada aí foi a tabela, que hoje é chamada de tabela periódica, ok? E aí vamos ver o que seria um elemento químico. O elemento químico, pessoal, é o que? Os átomos, eles podem ser diferentes, podem ser diferenciados aí em tipos a partir da quantidade de prótons no seu núcleo. Então, o que vai diferenciar um átomo do outro vai ser a quantidade de prótons que ele possui no seu núcleo. Vocês lembram lá da aula passada que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, ele tem um núcleo, nesse núcleo tem prótons e nêutrons, e tem uma eletrosfera onde ficam os elétrons. O que vai diferenciar um tipo de átomo de outro tipo de átomo são seus prótons. Os prótons são cargas positivas, ficam no núcleo e são invariáveis. Cada tipo de átomo vai ter uma determinada quantidade de próton fixa. O que vai mudar no átomo vai ser os seus nêutrons ou seus elétrons, ok? E aí, pessoal, elemento químico são tipos diferentes de átomos com números atômicos diferentes, ok? Então, os átomos podem ser diferenciados em tipos a partir da quantidade de prótons que formam o seu núcleo. A esses tipos distintos de átomos denominamos elementos químicos. E aí, pessoal, vamos aqui um pouco do histórico aí da classificação dos elementos químicos, ok? O nome dos elementos químicos eles foram surgindo aí e eles eram escritos, eles variavam de acordo com a língua. Então, por exemplo, o elemento químico ferro. No português é ferro. Então, no Brasil, em Portugal, em países que falam português, a gente chama de ferro. Mas em países que falam inglês, o nome já é iron, né? Escreve com I. A-I-R-O-N. Iron. Então, o nome ele ia sendo aí mudado, ele variava a partir do idioma que ele era escrito. Quem dava o nome aí para o elemento químico era o cientista que descobria. Então, o cientista que descobria o elemento químico era responsável por dar o nome a esse elemento químico. Por exemplo, a Marie Curie. Ela deu o nome do polônio, a elemento químico polônio, em homenagem à Polônia. Então, cada cientista dava aí o nome ao elemento químico de acordo aí com sua descoberta. Okay? Então, quem descobria dava o nome ao elemento químico. E por fim, a nomenclatura ela foi variando. Então, cada cientista ele colocava o nome aí em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, alguns cientistas eles usavam aí as características dos elementos químicos para nomeá-lo. Como, por exemplo, o bromo tem a ver com mau cheiro. E aí, características, nome em homenagem a países, como eu falei, o polônio, foi em homenagem à Polônia. Nomes que lembravam os planetas, Urânio, por exemplo, Urano é elemento químico que lembra o planeta Urânio, por aí vai. E também as continentes e as cientistas. Então os nomes aí são variados de acordo com várias coisas que os cientistas levavam em consideração para nomear o elemento químico, ok? Só que aí, pessoal, com o passar do tempo foi preciso organizá-lo de maneira mais objetiva. Então hoje em dia nós temos aí 118 elementos químicos na tabela periódica, dos quais 92 são naturais, ou seja, estão na natureza aí de forma comum, natural. E 26 são sintéticos, ou seja, 26 são produzidos em laboratório. Ok? Desses 26 não estão na natureza. Então aqui é a tabela química, a tabela periódica atual, né? Com 118 elementos químicos.
pessoal. Aqui está ela, ó, a nossa tabela periódica. E nós vamos estudar aqui a sua estrutura, pessoal. O que são essas cores, essas colunas, essas linhas horizontais? Não se preocupe, a gente vai ver aqui cada uma delas, ok? Para começar, vamos começar aqui, pessoal. A tabela ela é dividida basicamente em períodos e em grupos, famílias ou colunas, ok? Vamos aqui começar com os períodos, pessoal. Os períodos são essas linhas horizontais, ó, no horizonte, ó. Então, isso aqui é um período, são as linhas horizontais, pessoal. Nós temos aí 7 períodos, estão vendo? Ó? Então, a tabela periódica, ela vai possuir aí, ó, 7 períodos, até aqui, ó. Então, aqui nós temos 7 períodos, ok? E aí, como é que funciona? O primeiro período, ele possui 2 elementos químicos, que é o hidrogênio e o hélio. E aí vai aumentando, o segundo tem 8, o terceiro 8, o quarto 18, o quinto 18, o sexto 7 tem 32 elementos químicos. E esses períodos, pessoal, o que ele vai representar aí, pessoal? Vai representar a sua camada de elétrons. Então, elementos químicos que estão no mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ok? Então, o potássio e aqui o criptônio, eles possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, ok? E aí, aqui, iniciar. Por exemplo, observe, o berílio, o berílio ele está aqui no segundo período. Então, ele vai ter aí a camada K e L, então tem 2 camadas eletrônicas. Já por exemplo, o alumínio está no período 3. Ele vai ter aí 3 camadas, a camada K, L e N. Então, a gente vai ter o seguinte, que se o elemento químico estiver no segundo período, ele vai ter 2 camadas eletrônicas. Se ele estiver no sétimo período, ele vai ter 7 camadas eletrônicas e assim sucessivamente. As camadas eletrônicas, lembrando, estão relacionadas à distribuição eletrônica. Lembra lá? Como é que os elétrons estão distribuídos nos átomos. A gente já viu isso na aula passada e já vimos também em sala de aula, ok? Então, as camadas estão relacionadas aí à distribuição eletrônica, ok? Agora vamos aos grupos, famílias ou colunas. Os grupos, famílias e colunas, ou pode ser qualquer um desses nomes, são as linhas verticais, ó, as verticais. Atualmente temos 18 grupos, ó, do 1 até o 18, ok, pessoal? E que são aí classificados como, ó, o grupo 1 e 2, quer dizer, a maioria dos grupos são metais. Então, o grupo 1 são os metais alcalinos, o grupo 2, os metais alcalinos terrosos, o grupo 3 até o 12 são os metais de transição, o grupo 13 é a família do boro, o grupo 14 a família do carbono, grupo 15 a família do nitrogênio, grupo 16 são os calcogênios, grupo 17 halogênio e grupo 18 gases nobres, aqui ó. Então, grupo 1 são os metais alcalinos, grupo 2 metais alcalinos terrosos, do 3 até o 12 são os metais de transição, e aí vem o grupo do boro, do carbono, do nitrogênio, aí vem os calcogênios, vem halogênios e vem aí os gases nobres, ok, pessoal? E aí, o que vai acontecer? No grupo 1, 2 e do 13 até o 17, o elemento que estiver aqui vai ter a mesma quantidade de prótons, de elétrons na camada de valência. Como assim, professor? Os elementos do grupo 1, eles possuem 1 elétron na camada de valência. Os do grupo 2 possuem 2 elétrons na camada de valência. O do grupo 13 possui 3. O do 14 possui 4. O do 15, 5. O 16 possui 6 e o 17 possui 7. Mas isso só vale para o grupo 1, 2 e 13 a 17. Esses grupos aqui não se aplicam a essa regra. Essa regra é muito importante para o próximo assunto, que é ligações químicas. Então, se atentem. Elementos do grupo 1, eles vão possuir 1 elétron na última camada, que é a camada de valência. Do grupo 2, possuem 2 elétrons. Do 13, 3. Do 14, 4. E por aí vai até o 17, que possui 7 elétrons de valência na última camada. Ok, pessoal? E aqui está organizado aqui os elementos químicos por bloco. Então, aqui, onde está amarelo,
são os elementos químicos que possuem o bloco D, né? A camada D aí, ok? E aí o S é o laranja, então no caso hidrogênio e o hélio. O verde é o bloco P e o verde escuro é o bloco F. Ou seja, professor, como assim? Elementos que estão aqui, ó, estão vendo? No bloco D, eles possuem aí, pessoal, elétrons na camada D e por aí vai. Então, no bloco P, elétrons na camada P e por aí vai, ok, pessoal? Lembrando o seguinte, o hidrogênio ele não faz parte do grupo 1. Ele está aqui acima apenas por uma questão de ordem, mas o hidrogênio ele não é um metal alcalino, ok? Ele não tem uma família ou um grupo específico, ok? Ele não é aí um metal alcalino. Ele está no grupo 1 aqui por questão de organização, mas o hidrogênio ele não possui grupo e não possui família. Ele não é um metal alcalino, ok, pessoal? E aí, seguindo aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades da tabela periódica. Então, os elementos químicos que estão lá, eles possuem algumas propriedades. Quais são elas? Raio atômico, que é o tamanho do átomo, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, densidade e temperatura de fusão e ebulição. Então, aqui são as propriedades dos elementos químicos. Para começar, vamos começar com o raio atômico, pessoal. O raio atômico ele é o tamanho do átomo, ok? Então, se esse átomo ele é pequeno ou se esse átomo ele é grande, ok? Então, como é que isso varia na tabela periódica? Então, bora lá. Daqui, da direita para a esquerda, o raio atômico aumenta, ou seja, os elementos químicos daqui para cá, eles vão aumentando o seu tamanho. E também de baixo para cima, ou seja, esse elemento químico, os elementos químicos que estão aqui, são maiores do que o que estão aqui. Então, o raio atômico ele vai aumentar aqui, da esquerda, né? Aqui, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, quanto mais estiver aqui os elementos químicos, maior é esse elemento químico. E aqui, menor é o elemento químico. Ou seja, o elemento químico, aqui o frâncio, é um elemento químico grande, porque ele está aqui à direita, né? Aqui à direita, e está aqui embaixo, ou seja, elemento químico grande. Já o hélio é elemento químico pequeno, porque ele está aqui em cima e está aqui para a esquerda, ok, pessoal? Então é assim que aumenta o raio atômico. Energia de ionização, pessoal. Professor, o que é essa energia de ionização? Bora lá. Como nós vimos, o átomo tem um núcleo que tem prótons e nêutrons. E tem uma eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. O que é que vai acontecer, pessoal? Os prótons, eles atraem os elétrons, porque os prótons são carga positiva, elétrons carga negativa. Então, eles estão o tempo todo se atraindo. Quanto mais perto do núcleo tiver o elétron, maior é essa força de atração. Quanto mais de longe tiver o elétron, menor é essa força de atração. Os átomos eles podem perder ou ganhar elétrons. A energia de ionização é a energia necessária aí para que um átomo ele possa perder um elétron no seu estado gasoso, ou seja, no seu estado fundamental. Então a energia aí que você vai aplicar para arrancar um elétron da sua última camada é a energia de ionização. Então, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron da camada de valência em um átomo no seu estado fundamental, ou seja, no estado gasoso. Então, vamos supor que é um átomo que está no estado gasoso. Para arrancar aqui esse último elétron, você vai gastar uma energia. Essa energia que vai ser gasta para que esse átomo perca esse elétron é a energia de ionização. Ela vai aumentando, pessoal, aqui, daqui para cá, do grupo 1 para o 18 e de baixo para cima. Ou seja, o hélio é um elemento químico muito difícil de se arrancar o seu elétron da camada de valência, porque a energia de ionização ela aumenta do grupo 1 em direção ao grupo 18 e de baixo para cima. Então é mais fácil aí que o frâncio ele perca um elétron
do que o hélio perder. Então é por isso que a gente vai ver nas próximas aulas que os grupos 1 e 2 são grupos que podem perder elétrons facilmente. E o grupo 16 para cima são grupos que possuem dificuldade em perder elétrons. É por isso que os gases nobres não perdem elétrons, ok? Porque eles têm uma alta energia de ionização. Requer uma energia muito grande para que esse elétron aqui da camada de valência possa ser transferido para outro átomo, ok? Seguindo, a afinidade eletrônica é o oposto. Na energia de ionização é quando um elétron é retirado de um átomo. Aqui é quando o elétron entra no átomo, ok? Então, a afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando um átomo ganha um elétron, ok? Ela, pessoal, também vai aumentar aqui do grupo 1 para o grupo 2 e de baixo para cima, ou seja, esses elementos químicos aqui, eles liberam uma grande energia quando eles recebem um elétron. O que nós podemos perceber é o seguinte, que o grupo 1, 2 e o grupo 3 aqui, eles têm facilidade em perder elétrons. E o grupo 14 em diante, eles têm facilidade em ganhar elétrons. Isso é muito importante para o próximo assunto, que é ligações químicas, ok? Então, guarda isso. Grupo 1 e 2, eles conseguem perder elétrons com facilidade, porque eles possuem uma baixa energia de ionização. E o grupo 14 em diante, eles possuem uma boa facilidade em ganhar elétrons, porque eles possuem uma alta afinidade eletrônica. Ok, pessoal? E aí, eletronegatividade. Não se confunda, são termos parecidos. Então, eletronegatividade é parecida com afinidade eletrônica, mas é um conceito distinto. A eletronegatividade tem a ver com a atração de elétrons em uma ligação. Você vai entender isso melhor no próximo conteúdo. Então, quando os átomos se ligam, por exemplo, ligação entre o hidrogênio e o cloro. Isso aqui é uma ligação covalente. Eles estão compartilhando elétrons. Nessa ligação, o cloro ele vai puxar mais para si os elétrons, porque ele tem uma alta eletronegatividade. Ele gosta mais de elétrons. Então, nessa ligação aqui, o cloro ele vai puxar, vai atrair mais os elétrons. Então, isso aqui é eletronegatividade. É a capacidade de atrair para si os elétrons em uma ligação química, ok? Seguindo, pessoal, densidade. Como nós já vimos, densidade é a relação da massa sobre o volume, ok? Então, densidade é a massa sobre o volume. Quanto mais denso for uma coisa, ela tende a afundar na água. Quanto menos denso for, ela tende o quê? A boiar na água. Então, aqui é a densidade dos elementos químicos. Como é que ela funciona? Do centro. Ela parte das extremidades para o centro e de cima para baixo. Então, aqui são os elementos químicos mais densos, ok? E aqui os menos densos. Temperatura de fusão e de ebulição. Então, essa temperatura de fusão é quando um elemento químico vai do estado sólido para o líquido. E ebulição do líquido para o gasoso. Ou seja, ela aumenta, pessoal, de baixo para cima. Aqui, ó, nas extremidades, ela aumenta de baixo para cima e no meio de cima para baixo. Ou seja, aqui grupo 1 e 2, o ponto de fusão e ebulição, ele vai aumentar de baixo para cima. Nos grupos 3 a 12, esse ponto ele vai aumentar o quê? De cima para baixo. E aqui, nas extremidades, ela vem aqui, daqui para o centro. Ou seja, das extremidades para o centro vai aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ok, pessoal? E aqui vamos ter a separação dos elementos químicos da tabela periódica. A tabela ela é dividida em metais, ametais, semimetais e hidrogênio e gases nobres, ok? Então percebam que a maioria da tabela periódica é formada por metais. Então, onde está amarelo aqui é metais. Então, grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 3 ao grupo 12, metais de transição externa. Grupo 3 aqui também metais, metais, metais e metais. Então a maioria da tabela periódica é formada por metais.
Então, metais são elementos químicos que são o quê? São brilhosos, eles possuem aí uma ductilidade, ok? Eles também, pessoal, eles apresentam uma baixa energia de ionização. E uma coisa legal, pessoal, é aqui, ó, até aqui é tudo metal, ok? Os próximos são os ametais. Ametais é basicamente aqui, ó, o carbono, eu vou ter o nitrogênio e o fósforo, oxigênio, enxofre, selênio e basicamente todo o grupo aqui dos halogênios, flúor, fluoro, bromo e iodo, ok? Então isso aqui são todos ametais, são os opostos dos metais. Eles possuem uma alta energia de ionização e uma baixa afinidade e uma alta afinidade também eletrônica, ok? E aí, pessoal, esses são os ametais. Essa transição aqui entre os metais e os ametais são chamados de semimetais. Por quê? Eles possuem características em transição entre metais e entre ametais, ok? Outra coisa legal, os metais, eles são bons condutores elétricos. Então, os semimetais, eles possuem aí transição entre metais e entre ametais. E eu vou ter aqui os lactinídeos e actinídeos, que também são metais de transição externa. Eles estão aqui fora, mas é como se eles estivessem dentro da tabela periódica, ok? E por fim, eu vou ter hidrogênio e os gases nobres. Estão vendo? Ó? Os gases nobres são elementos químicos que possuem aí uma altíssima energia de ionização, ou seja, para arrancar um elétron daqui é muito complicado, ok? Eles também possuem uma alta afinidade eletrônica e o hidrogênio aqui, como eu disse, ele não tem família, não tem grupo. Ele está aqui acima do grupo 1 por uma questão de organização, mas o hidrogênio ele não pertence a um grupo 1, ok, pessoal? Então essa aqui basicamente é a organização da tabela periódica atual. Metais, ametais, semimetais, hidrogênios e gases nobres, ok? Isso é muito importante porque o próximo assunto, que é ligações químicas, depende completamente de você conhecer a tabela periódica. Você precisa saber sobre ela. Saber quem são os metais, os ametais, como é que eles se comportam, ok? Então o próximo conteúdo depende desse assunto, ok? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.